Fala trader, e aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma semana encerrada, né? Mais um dia finalizado, graças a Deus. Espero que todos vocês tenham saído positivo por aí. Já chega aí comentando aí, falando aqui como é que foi a sua semana, se deu tudo certo, se você conseguiu sair lucrativo no dia, na semana e comenta aí, tá bom? Você que acompanha a gente já e ainda não é inscrito, galera, já deixa aí o seu like, já se inscreve. E se você quiser também, na descrição desse vídeo tem o link do nosso Instagram. Você também pode estar acompanhando a gente por lá, beleza? Pessoal, no mais, vamos aqui para o nosso recap de sexta-feira, finalizando a semana para a gente analisar as melhores probabilidades, aquilo que a gente fez no mês, né? No mês, na semana, no dia, para ser mais específico com vocês. Pessoal, vamos lá. Primeira barra foi uma barra doji. Quando a gente tem esse tipo de barra, a gente já espera o quê? Algum tipo de lateralidade, tá? Então a gente já fica esperto com isso. Barra 2, uma boa barra de venda. Porém, pessoal, localização é ruim, né? Eu até falei, pessoal, é uma barra de venda, mas é uma localização ruim. A gente tá na cara da média móvel. É, Sendo bem sincero aqui, por mais que esteja na cara da média móvel, vamos ajustar aqui o nosso pensamento. Nossa tendência era de baixa, porém, é, a mínima do dia anterior e a máxima do dia anterior, pessoal, são as nossos suportes e resistências mais importantes dentro do intraday. Então a gente tinha uma localização ruim. Outro ponto é que aqui, além de ser a mínima do dia era essa mínima aqui, né? Basicamente nessa região. Então o preço poderia simplesmente aqui fazer um fundo duplo, alguma coisa do tipo, e dar continuidade, né? Dar continuidade não, reverter essa movimentação. Já que se nós considerarmos uma tendência de baixa aqui, que tenha pelo menos mais de 20 barras abaixo da média móvel, também poderíamos considerar um gap de média, né? Vamos ver quantas barras nós tivemos aqui. Se contar dessa região aqui, nós tínhamos 27 barras abaixo da média móvel. Então, se a gente levar em consideração o dia anterior, nós tínhamos um gap de média, uma possibilidade de um teste da mínima da tendência mínima do dia anterior, seria uma possibilidade aqui de uma reversão majoritária de tendência, né? Então, assim, vender nessa região era uma região bem complicada, tá? É, e aí a gente pode até pensar, poxa, mas foi, galera, beleza, hoje foi. Mas falando de probabilidades, que é o que a gente busca, tem uma probabilidade menor, né? Então não seria algo que dentro do operacional a gente faz aqui, beleza? Então aguardamos um pouco mais de movimentação. A partir da barra 4, qual foi a nossa conversa? Pessoal, a partir da barra 4, nós já tínhamos 4 barras de baixa, nós tínhamos o preço aqui na mínima do dia, um rompimento e continuidade seria uma possibilidade de venda. Só que nós tínhamos a seguinte questão, pessoal, quem vende aqui, e é o que a gente sempre conversa, quem vende aqui, stop aqui em cima, quem vende a barra 2, stop aqui em cima, quem vende a barra 6, o stop continua sendo aqui em cima, beleza? Então, é uma questão de decisão. A partir desse momento, nosso stop aqui era caro, tá? E nós tínhamos uma localização ruim, então também não aceitamos essa venda, tá? E outro ponto, logo em seguida, depois da barra 6, nós tínhamos o payroll. Então, não entraríamos de qualquer maneira nessa operação, tá? Eu sempre prefiro ficar de fora de barras, né? Em horários de notícias, tá? E aí veio o horário da notícia, que inclusive nessa venda aqui da 4, da 2, eu falei, pessoal, eu prefiro ficar de fora pela localização e porque nós temos um horário de notícia aqui que seria uma notícia bem relevante, né? O payroll ele é uma notícia bem relevante, digamos assim. E aí pode ser que no horário da notícia venha uma barra e bagunce todo esse gráfico aqui, né? Tipo uma barra que reverta toda essa situação.
E aí foi exatamente o que aconteceu, né? Na barra do payroll, deixa eu ver quantos pontos deu aqui, mais ou menos, 1.000 pontos, né? Então, assim, suportar um stop de 1.000 pontos até aqui, né? E depois ainda um pouco mais, seria algo bem mais complicado, né? Então, eu acabei não aceitando essa venda. E aí, a partir desse momento, o que nós tínhamos aqui, falando de contexto, nós tínhamos uma grande baixa, na hora da notícia, grande alta. Nós observamos até esse momento aqui, qual seria a possibilidade? Falei, pessoal, se esse preço reverter toda essa movimentação, pode ser que nós tenhamos uma volta e V, gap de média, teste da mínima da tendência, um rompimento aqui, nós poderíamos projetar toda essa movimentação da perna 1 para cima. Ou caso esse preço fale aqui nessa região da abertura, né, ou nessa região ou aqui acima, também seriam possibilidades de que o preço ficasse dentro de um range de uma lateralidade, já que hoje é sexta-feira, né? Isso é bem comum de acontecer também, tá? E aí, quando o preço chegou aqui, barra 12 foi uma barra de venda. Eu falei, pessoal, barra 12 é uma venda. Porém, dentro dessas movimentações amplas, sem correções, movimentação ampla, sem nenhum tipo de correção aqui, a primeira vez que vinha abaixo de barra seria uma L1. Então, assim, não vejo como uma venda de maior probabilidade, tá? Não vejo como uma venda de maior probabilidade. E aí eu falei, eu prefiro esperar uma segunda entrada, né? Se de repente esse preço viesse aqui, deixasse um topo duplo novamente aqui em cima, e uma L2, eu entraria com mais segurança, tá? E aí o que aconteceu? O preço começou a desenvolver a partir de uma L1. Quando ele começou a desenvolver, a gente simplesmente começou a analisar o que? Mínima do dia, tá? Mínima do dia seria uma região importante, tá? E aí é o que eu sempre falo, pessoal, qual que é a nossa sequência para tomada de decisão? Primeiro, a gente analisa contexto, depois do contexto, localização e por último a barra de sinal. Então, se nós temos aqui um contexto de uma grande baixa, uma grande alta, a partir desse momento a gente começa a pensar como uma lateralidade. Por quê? Porque vendedores ganharam dinheiro, compradores ganharam dinheiro. Então esse preço, ele começa a ficar em equilíbrio, tá? A partir desse momento era o contexto que nós tínhamos. Então, para que a gente pudesse pensar aqui em vendas, teríamos que aguardar um rompimento da mínima do dia, que seria o rompimento do nosso range da lateralidade, certo? Porque esse preço poderia muito bem aqui deixar uma boa barra de sinal e a gente teria aqui H1, H2, fundo duplo, mínima do dia. Esse preço poderia vir buscar níveis mais altos, certo? E aí, mas como eu sempre falo, a gente sempre opera contexto, localização e barra de sinal. Por que a barra de sinal também é importante? Porque a gente não compra simplesmente pela região, porque regiões são rompidas a todo momento. Então, se a gente, de repente, põe nossa ordem de compra aqui pelo contexto que nós tínhamos de lateralidade, a gente seria estopado facilmente. Já que a barra de sinal de compra, H1, H2, uma possibilidade de compra não apareceu, nós analisamos a qualidade do rompimento, barra 20, barra de rompimento, barra 21, continuidade, né? E aí, só que não foi uma boa barra de venda, então eu esperei mais um pouco. Quando o preço rompeu a mínima do dia e deu continuidade, a gente aceitou essa venda da barra 22, tá? E aí, a partir desse momento aqui, foi a primeira operação que nós fizemos no dia. Então, é algo que eu sempre falo no grupo que a gente participa de estudos, galera, é o seguinte, pessoal, se o preço não está claro para você, se você não tem ali uma confiança dentro do seu operacional, cara, você não precisa operar, tá? Você não precisa ficar clicando. Muitas vezes isso salva a gente, salva a nossa semana, principalmente numa sexta-feira, beleza? Então já fiquem atentos nessas possibilidades. Quando o preço rompeu, nós fizemos essa venda. A princípio, qual seria nosso alvo?
E aí é um alvo que eu sempre gosto de, pelo menos, fazer uma parcial. Projeção da perna anterior, dos corpos, tá? Das barras da perna anterior. E aí foi exatamente onde a gente fez aqui a nossa saída, tá? A partir desse momento aqui, pessoal, a gente tinha qual possibilidade? De repente uma parcial e levar o restante para ver até onde o preço pode ir, já que em nenhum momento nós tivemos aqui nenhuma correção de barras que veio acima da barra anterior, né? Nenhum momento veio aqui. A primeira vez que nós tivemos foi nessa região aqui, L1 e mesmo H1, e mesmo assim um H1 muito ruim, tá? Primeira barra de alta que nós tivemos aqui foi essa e foi seguida por um doji. Então, assim, em nenhum momento aqui deu compra, tá? Nós encerramos aqui porque era a projeção de maior probabilidade e eu estava só com um contrato aqui nessa hora, então decidi por encerrar no alvo ali, tá? E aí esse alvo aqui ainda pagou 500 pontos, que é uma pontuação muito boa, tá? Não é uma pontuação ruim. E aí, outro detalhe, hoje era uma sexta-feira. Isso aqui é bem menos comum de acontecer numa sexta-feira. Você que está acostumado a operar o mini índice sabe perfeitamente disso. Mas a gente nunca deve subestimar o mercado, né? Ele faz o que ele quer, não interessa o dia e nem a hora. Pode ser que ele continuasse caindo aqui por horas e horas, que foi o que aconteceu no dia de hoje, né? Mas enfim, a gente esperou o rompimento, continuidade, aceitamos a venda, saímos na região de alvo. Era o que nós estávamos programado e nós estávamos planejando em fazer e executamos com disciplina, certo? Se tivesse mais contratos aqui, teria feito uma parcial e teria deixado o restante para ver até onde o preço iria, tá? Outro ponto que eu mandei no grupo depois que eu saí da operação, pessoal, foi o seguinte. Barra 25, ela foi uma barra climática, então assim, vejo como uma boa possibilidade de realização ou de pelo menos uma parcial, né? E aí, após isso, a gente analisando as barras, nós temos barras pequenas, barras pequenas, barras pequenas, e aí o preço vai andando assim. E pessoal, eu não tenho nenhum backtest consolidado sobre isso, tá? Não tenho nada, mas é algo que eu já analisei e já percebi que acontece bastante. Quando nós temos um rompimento com qualidade e após o rompimento o preço começa a descer dessa maneira, sem correções amplas. E outra coisa, nenhum momento veio barra acima de barra, barra acima de barra, e barras menores, pessoal, eu vejo que nesses dias tem uma grande probabilidade que o preço continue caindo dentro de uma tendência até o final do dia, tá? Eu até falei isso no grupo quando nós encerramos aqui, e foi basicamente o que aconteceu. O preço seguiu nessa tendência de baixa aqui até o final do dia. Beleza? Essa foi a nossa sexta-feira e assim finalizamos mais uma semana. Hoje foi um dia, para quem teve paciência, fácil de operar, né? Se você não se perdeu aqui dentro dessa lateralidade aqui, pelo menos até a barra 18, 19 aqui, que foi 10h30, horário da minha região aqui, né? Então você conseguiu fazer ainda algum dinheiro aqui, ou até mesmo um ótimo dinheiro, na verdade, né? Uma ótima movimentação. Beleza? Valeu por todo mundo que acompanha a gente aí, que tem dado um feedback positivo no grupo. Desejo a todos sempre muito sucesso. E você que está assistindo aí, se ainda não participa do nosso grupo e quiser entrar no nosso grupo de estudo, é totalmente grátis, só acessar o link aí que está na descrição do vídeo, beleza? Valeu, obrigado e segunda estamos de volta. Pessoal, se você quer receber esse estudo aqui também mais detalhado, eu envio lá no grupo, beleza? Só entrar lá com a gente. Valeu!